Vem pra cá, é Vida e Saúde começando hoje com a segunda da mudança. É isso mesmo, hoje é o dia de você começar a ler aquele livro, começar a fazer uma reeducação alimentar, um exercício. Tem muitas coisas que você pode mudar e a gente tá aqui pra te dar uma força, não é mesmo, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Dr. Luiz Fernando Sela, médico do estilo de vida, endocrinologista, que tá aí pra ajudar o pessoal nessa missão. E no assunto de hoje também, né, jejum intermitente. Pode ser uma boa pro pessoal. Exatamente. A gente vai falar sobre o jejum intermitente, o que é, o que não é, como fazer na prática e se tem algum risco para você. Olha só que legal. Então fique atento. Já pega o seu caderninho para anotar aí as dicas do doutor. E hoje também a gente começa uma nova temporada de treinos de equilíbrio por aqui com a Tânia Santos. E na receita, o Dr. Luiz Fernando Sela vai ficar aqui com a gente para ensinar um pão de chia. Olha aí, que bonito que tá esse pãozinho. Tá até com uma cara de pão de queijo, olha só. Mas versão saudável, viu? Olha só. E antes da gente começar, eu trago aqui uma reflexão para vocês, que tá lá em Filipenses 4,19. Diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam." Olha aí, doutor, tudo aquilo de que vocês precisam, em Cristo Jesus, ele pode suprir a gente, né? Ô Flávia, nós seres humanos temos algumas necessidades. As físicas, como alimento, proteção, abrigo. Temos também as necessidades emocionais, relacionamentos, família e as espirituais. E essas só realmente Deus pode preencher no seu coração. Olha aí essa reflexão para você começar a sua semana, sua segunda-feira, agora à tarde, né? Mas fica com essa reflexão para a sua semana toda. Vida e Saúde está começando com a segunda da mudança. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Agora sim, estamos de volta com Vida e Saúde, com a segunda da mudança e hoje para falar sobre jejum intermitente. Esse assunto que talvez você tenha muitas dúvidas por aí, mas a gente quer te ajudar. Por isso que a gente vai conversar com o Dr. Luiz Fernando Sela, ele é endocrinologista, da Soul Saúde, médico do estilo de vida e com certeza ele vai poder te ajudar hoje, combinado? Mas antes, doutor, a gente quer saber do pessoal de casa, né? Se eles têm alguma dúvida sobre esse assunto, às vezes você já fez, a gente quer saber da sua experiência também, então manda aqui pra gente a sua dúvida. Nosso telefone é 12 98266 0004. Compartilha aqui com a gente sua experiência e o que você já vivenciou tentando fazer esse jejum intermitente. Mas antes da gente conversar aqui, doutor, a nossa repórter, a Dalila Santana, ela foi às ruas para saber se as pessoas sabem o que é esse jejum. Então a gente vai acompanhar as respostas agora. Jejum intermitente. Será que o pessoal tá por dentro do que é? Hoje eu fui até as ruas de São José dos Campos para descobrir o que as pessoas sabem sobre o assunto. Sabe o que é jejum intermitente? Exatamente não. O que você imagina que seja? Ficar mais de 4 horas sem nenhum alimento. Não. Eu acho que você come e tem os horários certos de comer, acho que é isso. Não. Muita gente ainda tem dúvida do que é o jejum intermitente, mas alguns acabam fazendo mesmo que não tenham uma noção tão clara. Às vezes em trabalho, né, a gente acaba passando do horário da alimentação correta, que seria de 3 em 3 horas, como diz o médico. Nunca fiz jejum. Eu normalmente fico muito tempo sem comer mesmo, tipo, muito tempo. O dia inteiro, assim. Mesmo que o jejum intermitente tenha vários benefícios, muita gente ainda acha que ele serve apenas para o emagrecimento. Porém, cada pessoa tem o seu próprio método para perder uns quilinhos. Para você emagrecer, penso eu que você tem que comer no horário certo e comer as coisas certas. Eu acho e praticar esporte, né? Fazer caminhada. Caminhada, ginástica, mas metabolismo lento. Aí procura uma academia e procura alimentar mais corretamente.
E olha só quantas respostas. Agora eu quero saber, afinal, doutor, o que seria o jejum intermitente? Flávio, o jejum intermitente, ele não é uma dieta específica que vai dizer quais alimentos você tem que comer. Tá. Mas ele, na verdade, é um estilo de alimentação que vai dizer os horários onde você deve comer. Então, no jejum intermitente, você tem o que a gente chama de uma janela de alimentação, ou seja, horários em que você vai poder se alimentar. E você também tem uma janela de jejum, ou seja, um horário do dia em que você não vai poder comer nada que tenha calorias. Olha só, doutor, vamos ali para a tela para a gente mostrar para o pessoal de casa, então, o que acontece quando a gente come e depois quando a gente faz esse jejum. Vamos ver aqui na tela, a primeira imagem diz aqui de uma ingestão de alimentos, o que acontece quando, então, a gente faz as refeições. Então, quando a gente come alguma coisa, né? Aqui a gente vê um casal comendo uma saladinha, parece que é uma salada, um pãozinho. Então, quando a gente come alguma coisa, esses alimentos eles vão ser quebrados, né, no nosso sistema digestivo e esses nutrientes vão entrar na nossa circulação. Então, o que acontece? Essa glicose, ela entra na circulação e vai aumentar o açúcar no seu sangue, não é? E o seu pâncreas agora vai liberar a insulina. A insulina vai pegar essa glicose e vai transportar a glicose para dentro das células, como a gente está vendo aqui na TV. Então, o momento que a gente se alimenta faz com que a insulina no nosso corpo aumente. E o que a insulina vai fazer? Ela vai pegar essas calorias, né, a glicose, e ela vai armazenar isso na forma de gordura. Especialmente quando a gente come mais do que deveria. Ih, olha só. Então aqui armazenamento de gordura e açúcar também. Ou a mesma coisa? Na verdade, ela pega toda a glicose que a gente comeu e ela vai... Alguma parte da glicose vai ser usada. Nós vamos usar essa glicose para a gente fazer as nossas atividades. O que sobrou, o excesso, vai transformar em gordura e vai armazenar naquele pneuzinho que a gente tem aqui. Gente, isso ninguém quer! Vamos ver então agora a próxima tela que fala o que acontece, né? Quando a gente faz um jejum aí de alimentos, quando a gente jejua. Então, Flávia, quando a gente jejua, né? Você está vendo aqui a foto dessa senhorinha com um prato vazio, ela está em jejum, ou seja, ela escolheu não se alimentar. Então, a glicose no sangue, ela vai diminuir, não é? E o corpo agora, ao invés de se nutrir com a glicose que veio do alimento, ele vai ter que tirar energia das nossas reservas. Então, quando isso vai acontecer, a insulina ela vai ficar mais baixa, né? Porque não tem glicose no sangue, então a gente não precisa da insulina. E ao invés de a gente armazenar gordura, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos pneuzinhos, aquelas gordurinhas que a gente tem acumulada, e a gente vai converter isso em energia. Ou seja, a gente vai queimar gordura e o açúcar, em vez de a gente armazenar. Olha só, então pelo que eu estou entendendo aqui, tem mais benefícios quando a gente faz o jejum, é isso? Sim, por isso que antigamente se falava, né, que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. Só que a gente sabe hoje que isso não é verdade. Quanto mais vezes você come por dia, mais você estimula esse processo de aumentar a insulina e isso pode ajudar você a, na verdade, armazenar mais gordura. Quando você passa períodos sem comer, como é o caso do jejum intermitente, que a gente já vai te explicar como fazer, você começa a queimar mais gordura e isso tem muito benefício para você. Essa história de 3 em 3 horas, até uma pessoa lá na rua comentou disso, mas tinha também essa questão de aumenta o metabolismo. Isso não é verdade, doutor? Na verdade, a gente sabe que quando a gente jejua, a gente também aumenta o metabolismo, né? Porque agora o corpo, como ele não está recebendo calorias da alimentação, ele precisa acelerar o metabolismo e retirar calorias dos nossos depósitos. Então, o jejum intermitente, ele também aumenta o metabolismo. E olha, e tem mais benefícios, né? Vem pra cá.
Porque eu acho que teve muita gente que se chocou agora com essa sua informação de que comer de 3 em 3 horas não é tão legal. E a gente viu ali no Fala Povo que algumas pessoas nem sabiam como fazer corretamente o jejum, ficam muito tempo, passam um dia inteiro sem comer, como que é isso? Então, daqui a pouco a gente vai responder também essas questões, mas antes a gente quer dividir aqui com você alguns dos benefícios. E eu começo por esse aqui, ó, doutor. Desintoxica o organismo. Isso é muito legal, esse é um grande benefício, porque quando a gente para de comer, a gente decide jejuar, o corpo não precisa gastar energia com a digestão do alimento, que é um processo muito trabalhoso. Então, você tem que mastigar, a comida vai descendo, o estômago tem que trabalhar, o intestino tem que trabalhar, o fígado, o pâncreas. Então, o corpo gasta muita energia no processo de digestão. Agora, pensa comigo, se ele não precisa fazer a digestão, o que ele vai fazer? Ele vai focar em outras coisas, incluindo a desintoxicação do seu organismo. Então, Flávio, nos momentos de jejum, ele se preocupa em fazer uma faxina geral, uma limpeza do corpo, eliminando toxinas. Eu já ouvi dizer, aproveitando aqui um mito ou verdade, já que você está no estúdio, por exemplo, um caso de um resfriado. Se a pessoa, geralmente, não tenho vontade de comer, e aí a avó, mãe, tem que comer. Mas nesse caso, ficar em jejum poderia auxiliar aí nesse combate de um resfriado, de um vírus, alguma coisa assim? Depende muito da doença, né? Então, por exemplo, se for uma doença digestiva, né, a pessoa não está bem, ela está com o sistema digestivo muito irritado, né, quem sabe uma gastrite, uma queimação, né? Às vezes pular algumas refeições e dar um repouso para o sistema digestivo vai ser muito importante. Agora, algumas doenças, às vezes a gente perde o apetite, não é verdade? Uma gripe, a gente fica meio sem fome. É porque naquele momento o corpo está focado em combater o vírus e ele não quer gastar energia fazendo a digestão. Então, nesses casos, pode sim também ser benéfico fazer algumas horas de jejum. Olha, muito legal essa sua dica, doutor. A próxima aqui, olha, que a mulherada gosta, previne a flacidez. Olha aí que ótimo benefício. Sabe por quê? Porque a flacidez, são duas coisas que causam flacidez. O excesso de gordura e a falta de massa muscular. Então, o que a gente sabe? No jejum, a gente desincha, né? A gente elimina líquido, a gente elimina toxinas, a gente também queima gordura, tá? E também existe um estímulo durante o jejum para manutenção da massa muscular. O corpo produz, nesse momento de jejum, um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento, especialmente no período noturno, e ele preserva a sua massa muscular. Então, se você queima gordura e preserva a massa muscular, você vai diminuir a flacidez dos seus braços, das suas pernas. Adorei esse benefício também. E tem mais, gente. Acompanha aqui, olha. Regula o colesterol e o triglicerídeos. Olha aí. Exatamente. Então, quando a gente jejua, a gente diminui o colesterol, tanto o colesterol ruim quanto os triglicerídeos também. E a gente sabe que eles têm um papel importante no surgimento das doenças cardíacas, né? No entupimento das nossas artérias coronárias. Olha só. Tá gostando de acompanhar aí os benefícios? Vamos ver o que mais que ele pode te ajudar a aumentar o metabolismo. A gente já comentou ali na tela. Isso é muito legal. Muita gente acha que o jejum vai reduzir o metabolismo. Na verdade, isso pode acontecer depois de muito tempo em jejum, né? Então, por exemplo, vamos supor que você sofre um acidente, vai parar num local que não tem comida nenhuma. Você vai ficar semanas em jejum. É claro que num caso como esse, de situação extrema, o que o corpo faz? Ele vai baixar o metabolismo para economizar energia. Agora, o jejum intermitente que você faz por algumas horas ou por um dia, ele não vai causar esse processo de queda no metabolismo. Pelo contrário, ele vai até aumentar o metabolismo. Porque o corpo ele precisa mobilizar todas as reservas de gordura, de energia que ele tem para alimentar todas as suas células. Então, isso aumenta até o nosso metabolismo. Isso é ótimo, doutor. Vamos acompanhar aqui mais um benefício. Previne a pressão alta, olha só. Isso é muito legal, Flávia, porque a gente sabe que a insulina, acabei de falar da insulina, né? Quando a gente come, a gente produz a insulina
e a insulina ela tem esse papel de armazenar as calorias que a gente comeu na forma de gordura. Só que a insulina também tem um papel nos rins. Eu não sei se você sabia disso, você que está em casa, mas quando você está com a insulina muito alta, ela vai lá no seu rim e ela fala para ele absorver mais água e sal. Então ele retém mais água e sal. Qual é o resultado disso? Você fica com mais inchaço e também, se você tem mais água e sal no corpo, a sua pressão arterial aumenta. Então, Flávia, quando a gente fica em jejum e permite que a insulina abaixe, isso vai ter um efeito diurético. Olha. O rim, ele agora vai poder eliminar mais água e sal através da urina. Por isso que muita gente fala, né, que quando faz um jejum, vai no banheiro várias vezes, né? E isso vai fazendo com que a pressão arterial diminua. Olha só, que ótima explicação, né? Você aí de casa gostou, quer ter esses benefícios, mas aí tem aquela dúvida. Tem restrição, doutor? Gente que tem diabetes, que fala que tem que comer a todo tempo, gestante, lactante. Quem pode fazer ou quem não deve fazer esse tipo de jejum? Olha, eu diria que a maior parte das pessoas assim que estão com uma saúde boa, elas poderiam fazer, com algumas exceções. O diabético do tipo 1, que é aquele diabético que usa insulina, né? Aquele diabético que desde jovem o pâncreas foi destruído e ele precisa da insulina. Se ele for fazer jejum, ele pode ter a hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue baixa demais. Então, se esse é o seu caso, para você fazer jejum intermitente, você precisaria ajustar todas as suas medicações com o seu médico. Então, não faça isso sem uma orientação. E também a gente tem gestantes. Por que a gestante não é ideal que ela faça? Porque ela precisa comer mais. Ela está comendo não só para ela, mas também para aquele bebezinho que está sendo gerado. Então, você que é gestante, não é legal você fazer restrição de alimentos ou de calorias, porque isso pode diminuir a quantidade de vitaminas e de nutrientes que chegam até o seu bebê. O mesmo poderia falar para as lactantes, né, que estão amamentando. Elas também podem fazer um tipo de jejum, mas não tão intenso. Tá, você falou aqui da diabetes tipo 1 e a 2. Quem tem o diabetes tipo 2 pode e até eu digo que deve fazer o jejum isso. intermitente. Por quê? Porque ele vai ajudar a controlar a glicose, vai ajudar a queimar gordura e isso é tudo de bom para quem tem diabetes do tipo 2. Nossa, isso é muito novidade, acho que para o pessoal de casa. E tem gente conversando aqui, vamos ver na tela. Quem mandou aqui? A Rosário, é isso? Rosário. O hipertenso pode fazer jejum intermitente, doutor? E aí, ajuda a Rosário. Pode e deve, porque como eu falei, o jejum intermitente tem um efeito diurético, vai reduzir a sua pressão arterial. Agora só fica atento a uma coisa. Você começa a fazer jejum intermitente com frequência, começa a perder peso, começa a baixar a pressão. Às vezes, você vai ter que ajustar o seu medicamento para que você não fique com a pressão baixa demais. Muito bom. Tem mais aqui na tela, vamos ver quem está conversando. A Suelen. Quem tem cirurgia bariátrica pode fazer o jejum, doutor? Pode sim. Na verdade, quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, por que ela emagrece? Porque ela fica em jejum. É verdade. Né? Então, a cirurgia bariátrica faz emagrecer exatamente por esse motivo, né? Então, você que tem cirurgia bariátrica, já fez a cirurgia, se você percebe, por exemplo, que depois de um tempo você começou a ganhar peso de novo, está engordando novamente, está com medo de perder todos aqueles benefícios que você teve com o emagrecimento depois da cirurgia, você pode sim incluir o jejum intermitente como uma estratégia na sua alimentação. Olha só, doutor, agora o jejum é indicado mais para perder peso ou ele pode também ajudar a reverter alguma doença ou algum tratamento? Tem alguma indicação para isso? Ele pode sim ajudar a perder peso, desde que na janela de alimentação, onde você vai se alimentar, você coma alimentos saudáveis, né? Não adianta, você que está em casa, não adianta você fazer um jejum de 12 ou 16 horas e nas 8 horas que você se alimenta durante o dia, você só comer comida junk food, comida que não é legal, né? Comida ultraprocessada, comida lixo. Então, pode emagrecer desde que você alie o jejum com alimentos saudáveis quando você come.
Ah, legal. Olha só, no próximo bloco a gente vai continuar com esse assunto e a gente vai entender na prática como fazer esse jejum. Qual que é o mais indicado, essa janela aí de jejum para você. Tem também aqui treino novo com a Tânia Santos. Ela vai ensinar um treino de equilíbrio para você de casa. E ainda hoje, olha só, essa receita de pão de chia. Ah, não perde não. Vida e Saúde volta daqui a pouco.